tem que se enfrentar com o Estatuto da Superexploração, que afeta 80%, 85%, 86% da população economicamente ativa. Então, de tal maneira que é claro que estão inexoravelmente vinculadas à sorte das finanças e à sorte daqueles investimentos que foram conservadores, quer dizer, os fundos de pensão, o fundo de pensão ele não investia agressivamente nas áreas de risco, ele era até conservador, investia na área de alimentos, na área da mineração, naquelas empresas que a deterioração dos termos de troca, o intercâmbio desigual não afetava tão rapidamente. E eles achavam que estavam protegidos por essa elevação permanente dos produtos agrícolas e minerais no mercado mundial. Mas o mercado mundial mudou o humor, Rômulo. É verdade. Um exemplo do que você está falando é que grandes acionistas da Vale, que venderam suas participações ao longo do governo Temer, eram os fundos de pensão das estatais, Previ, Petros, etc. e tal. E esse pessoal fazia essa aposta, mas isso na melhor das hipóteses, porque na pior, você tinha um fundo de estatal como o Fundo Real Grandeza, dos empregados de Furnas, que era loteado por um Eduardo Cunha, para poder fazer a coalizão, manter a governabilidade, e o sujeito operava o fundo, desovando mico do ativo financeiro, quando o pessoal ia ver, estava um rombo, ficou o rombo lá. Essa foi uma prática que mostrou que uma parte daquilo que foi a Central Única dos Trabalhadores, que nasceu para afirmar uma independência de classe, se vinculou a uma razão de Estado, inclusive a uma razão de negócio. Eu conheço vários administradores de fundos de pensão com os quais eu tinha relação na época do sindicalismo combativo, e passei a encontrá-los nas minhas andanças pelo Brasil, dando conferências nas universidades, no sindicato, passei a encontrá-los nos aeroportos, eles de alguma maneira constrangidos porque eu não alivio na relação pessoal. Digo, como é que é, meu camarada? Na Revolução nós vamos ter que te fuzilar, por uma razão simples, você está no meio das finanças. E essa gente passou a ter uma vida, Rômulo, porque esses administradores de fundos de pensão, eles vivem em outro mundo, eles começam a entrar, como diria o Brizola, a frequentar, pisar tapete vermelho, o pessoal se acostuma, porque esse é um negócio terrível, porque o sujeito, vamos chamar assim, ele muda de patamar. E quando ele pensa que muda de patamar, a primeira coisa, ele se descola da dor da fábrica, entendeu? Ele se descola, por exemplo, lá, os investimentos, por exemplo, nas ações de uma companhia siderúrgica nacional, essa semana eles estão discutindo se vão desativar um dos fornos. O Stambruch está lá discutindo, está aí nas páginas dos jornais. Bom, isso está vinculado tudo ao mercado mundial. Investiu na Vale? Bom, teve entre aspas, acidente de Brumadinho, aquele crime da Vale, as ações, tudo isso tem que ser discutido. O sujeito entrou no sistema capitalista achando que poderia se proteger da vala comum do sofrimento humano. Essa é quer dizer, se elimina aí uma solidariedade de classe, um compromisso classista com o socialismo e com a revolução, que sempre é muito perigosa. Essas ilusões acabam aparecendo na primeira crise. Então ficou claro aí, Ramos, qual é a situação. Pois é, teve um economista, Nildo, americano, não me recordo agora do nome, mas que falou classicamente, salvo engano, nos anos 90, fez uma provocação, obviamente, mas ele falou o seguinte: vocês queriam a revolução, aí o socialismo já está dado nos Estados Unidos, porque afinal são os fundos de pensão dos trabalhadores que controlam o capital das grandes corporações. É verdade ou mentira isso, Nildo? Não, isso é uma descarada mentira, né? Porque, imagine, isso é uma tirada assim dos liberais, que ficam sempre querendo mostrar que a intervenção estatal, como aqui, né? Os fundos de pensão também foram exorcizados pelo ultraliberalismo, que, segundo eles, estava aparelhado pela organização criminosa do petismo, segundo o relato de uma figura como o Moro. Mas eles estavam vinculados, evidentemente, à sorte do capitalismo e das grandes empresas. É claro que ali existia uma corrupção de ordem política, moral, do ponto de vista da classe trabalhadora. Mas a burguesia se beneficiou imensamente disso. E se você pegar aquelas 240 empresas que cotizam na Bolsa de Valores, excetuando a Petrobras, tu vai ver qual é a realidade dessas empresas. Os fundos de pensão estavam ali turbinando aquilo que um desavisado nos Estados Unidos chamou a exuberância irracional dos mercados, que a gente viu que não é tal, né? Então, o Alan Greenspan
Era o cara dessa profecia. Uma vez eu vi uma frase, eu vi numa entrevista do Roberto Campos, eu não sei se é a original dele, a tirada, isso nos anos 90, que ele falou o seguinte, é que muita gente se aproximava dele, ou ouvia falando assim, não, eu tenho uma ideia maravilhosa para ganhar dinheiro, eu só preciso do seu financiamento. Então a minha ideia, a gente faz uma sociedade, a minha ideia e o seu dinheiro. Ele falou, bom, eu sempre prefiro a minha própria ideia e o seu dinheiro. Nesse caso, você falava aí, né, da captura dos fundos de pensão e das economias da poupança dos trabalhadores, a privatização do Fernando Henrique foi nesse estilo. É a ideia dos financistas mais bandidos do Brasil e o dinheiro dos trabalhadores. Então, faziam aqueles acordos lá. O Daniel Dantas não entrava com nenhum dinheiro. Daniel Dantas, que inclusive, segundo Paulo Henrique Amorim, seria o dono, de fato, do principal veículo do Piguinho Vermelho, né? Vamos lembrar aí aquele grampo da Satyagraha, inclusive. Pois é, ele entrava com nada, o Previ da vida e tal, entrava com a grana, e aí com isso ele levou as estatais dos anos 90, Nilo. Então, é a ideia do capitalista mais bandido possível com a grana dos trabalhadores. Claro, é sempre assim. A ideia de que o capitalista é, sobretudo, um sujeito avesso ao risco. Por isso que ele clama o dia inteiro por segurança jurídica. Por isso que, na hora da crise do vamos ver, ele pede a intervenção estatal, seja através da política fiscal, da política cambial, da política de protecionismo, de tarifário, etc. A verdade do liberalismo, a gente não observa no período de crescimento. A verdade do liberalismo, a gente observa, sobretudo, no período da crise. É como agora eu digo para os republicanos. Eles estão o tempo inteiro, eu tenho um amigo que fica discutindo que as instituições não estão funcionando. Eu falei, pois é, elas precisam funcionar exatamente no momento de crise. Nós precisamos de uma previdência exatamente, especialmente num período de crise. Nós precisamos de emprego e carteira assinada num período de crise. Que quando tem um processo de crescimento econômico mais ou menos sustentado, as instituições mais ou menos funcionam. Na periferia capitalista não funcionam nunca. Mas essa é a questão. É na hora da crise é que nós testamos o regime político, testamos o modo de produção capitalista. É nessa hora, percebe? É agora que a gente está precisando ver, desde como é que funciona um conselho universitário, até como funciona o Banco Central, como é que funcionam as instituições de segurança do Estado, como é que funcionam as agências de proteção. É nessa hora. Ô, Nildo, ainda só para fechar a questão dos fundos de pensão e o exemplo das privatizações do Fernando Henrique Cardoso, havia uma justificativa ideológica naquele momento para esses acordos de acionistas leoninos, que formavam aqueles consórcios, falavam assim, não, a grana é da Previ, é da Funcef, é do Petros, mas quem manda é o Daniel Dantas. Era o seguinte, não, a administração eficiente é a privada, então a privatização é justamente para colocar a lógica privada de busca de eficiência, redução de custos no comando. Mas depois, com as operações da Polícia Federal que sucederam, então Operação Chacal, Operação Satyagraha e tal, a gente descobriu qual era o interesse do capitalista. Não era reduzir os custos. Era, pelo contrário, aumentar os custos dos fornecimentos, superfaturar, abusar do controle, que era conseguido daquela forma, para fazer, né, uns acordos ali com o fornecedor tal, leva uma grana. Vamos lembrar que o mensalão mineiro e até o mensalão do PT, enfim, né, na questão de contribuição de campanha, né, que é o que ficou determinado da forma mais correta. Mas isso vinha daquelas questões, tinha no propinoduto, que no final o pessoal não quis abrir, né, foi onde parou a CPI dos Correios, tinha as companhias privadas, Brasil Telecom, etc e tal, na ponta tinha o Daniel Dantas. Aí houve um grande acordo suprapartidário com o Supremo, com tudo, para parar a investigação aí e ficar. Mas era para isso que os capitalistas queriam o controle das estatais, para operar esse controle, para ir sangrando, abusar do poder de controle, né, para poder sangrar por fora. Então, você tem não a justificativa ideológica era uma, mas na verdade o interesse era muito concreto, Nildo Lix. Bem, desde 1977, quando o Grupo 14 da Fiesp soltou um manifesto contra o gigantismo estatal, a lógica estava estabelecida. A democratização implicaria num gigantesco assalto ao Estado, que continua em curso, cada vez de maneira mais descarada. O postulado liberal, segundo a qual a corrupção se aloja no Estado e não existe na iniciativa privada, oculta questões fundamentais, desde as fraudes contábeis, que ficaram muito claras nos Estados Unidos em 2001, com o tema das .coms, até todos os mecanismos que você mencionou aí, que eu poderia especificar como sub- e superfaturamento, com a manipulação das ações, com a manipulação dos mercados, com a distribuição de lucros e dividendos, um conjunto de mecanismos
que os capitalistas roubam sistematicamente o Estado e fraudam as empresas. Não, e fraudam o próprio Estado e a representação política, porque nesse caso, vamos pensar, contrato. O Daniel Dantas, segundo o relato dessas operações, usava o caixa de uma Brasil Telecom da vida, a sua conta de publicidade, contratava a agência de um Marcos Valério da vida, essa grana que ia parar nos parlamentares que iam aprovar outras legislações de interesse dele. Por exemplo, lá a questão portuária em Santos, aquele porto que brilha à noite, ia essa questão portuária, questão dos bancos, questão etc e tal. Então, até esse caixa era operado para corromper o próprio sistema político, Midoriz. Claro, aí eu acho que a expressão máxima disso foi a JBS, que tinha como um CEO lá muito conhecido de todos, que é o Henrique Meirelles, que estava lá para dar transparência corporativa e não viu que a JBS comprou mais de 100 deputados e ainda tinha uma reserva técnica moral que envolvia outros mais 60 deputados e senadores do baixo clero que estavam ali para garantir. Comprou, isso está claro aí em toda a investigação. Quer dizer, a JBS, eu não estou falando de uma empresinha pequena e média, do sujeito que corrompe o guarda na esquina, como que é um moralismo de direito. Eu estou falando da JBS, que virou uma das campeões nacionais e que tinha, durante 2 anos, desde que saiu do governo Lula, foi para a JBS para dar transparência corporativa. Quer dizer, o sujeito estava ali, um cara que tinha alta experiência no Banco Central durante 8 anos, que trabalhou no sistema bancário dos Estados Unidos e simplesmente não viu, é mais ou menos como o general Heleno, que não viu a cocaína no avião que foi para a Espanha. Que não viu as barras de ouro do Nussmann, né? O cara desavisado. Para aquilo que ele foi contratado, ele ignorou. Quer dizer, isso é de uma cumplicidade total, né, na JBS. Por falar em cumplicidade e JBS, você falava aí que era uma das campeãs nacionais, ela agora se tornou uma das campeãs desnacionais, né? Porque a holding fica nos Estados Unidos, obra do próprio Henrique Meirelles, quando era presidente do Conselho de Administração. E eu já falei, mais uma vez, quem que entrou com a grana para fazer a consolidação, a reestruturação societária? A grana do trabalhador, do BNDES, é que financiou essa festa. E eu já falei o seguinte, olha, a barbeiragem é tão grande de não colocarem uma golden share, não colocarem lá um acordo de acionista, alguma coisa para impedir a desnacionalização da holding, que assim, ou a pessoa que fez a operação, eu conversei já, o pessoal do BNDES, amigo, fala, não teve má fé, então, mas então, essa pessoa é inepta, ela tem que ser colocada para cuidar de outra coisa, não de reestruturações societárias, porque não colocar um resguardo para o Estado poder impedir desnacionalizações, ou assim, talvez alguma coisa esquisita, ou então a pessoa é inepta e tem que ir para outro lugar, Midoriz. Então é o grande campeão desnacional, a JBS. E veja aí a JBS, o que ela está fazendo. Aqui no estado onde ela atua, inclusive lá na região do oeste de Santa Catarina, próximo de Joaçaba, Concórdia, etc., o que está acontecendo? A imprensa aqui está denunciando o número de trabalhadores que estão com Covid, que estão contraindo Covid, e que os técnicos do Ministério do Trabalho, aqueles que estão investigando, mostram que a empresa não tem colocado as mínimas condições de segurança de trabalho e as mínimas condições sanitárias. Ainda hoje eu recebi uma informação, essa empresa destinou 700 milhões para a pesquisa de Covid, dos quais 400, Romulo, serão doados para os Estados Unidos. Então você veja que é um negócio verdadeiramente espantoso, o patriotismo desses capitalistas, né? Eles pegam 700 milhões, vão fazer pesquisa, eles dão 300 aqui no Brasil, que a gente não sabe como eles vão investir, mas certamente através de uma fundação que vai reduzir imposto de renda, etc. E 400, a maior bolada, eles colocam lá para os Estados Unidos. Você veja, claro, porque efetivamente a empresa ganhou outro status jurídico, inclusive para fugir de questões judiciais, tribunais aqui no Brasil, etc. Então, está muito claro isso, o Rômulo. Mas, o Nildo, olha só, isso aí que você falou do oeste catarinense, isso aí não é exceção, não. Isso aí é a regra até em nível internacional. Então, olha, coincidência. Não é coincidência. Você mencionou aí a questão da superexploração do trabalho, das condições não seguras para o trabalho, e a questão do coronavírus. Você sabe que isso aí é algo do setor no mundo inteiro. Então, ontem, eu estava assistindo aqui o Jornal da Suíça, mas já estava observando isso há alguns dias nos países, coloquei no Facebook, ia comentar aqui em algum momento, mas você deu a deixa perfeita, que é o seguinte, ó. Além de uma mera coincidência, né? Ou melhor, é uma coincidência, mas não é nada aleatória. Na França, na Alemanha e nos Estados Unidos, abatedouros, vários por país, nos Estados Unidos, Nildo, são mais de 100, 107, tornaram-se focos de disseminação do coronavírus.
para quem é militante dos direitos animais, como eu sou, mas também para quem come muita carne e picanha e é militante dos direitos trabalhistas, isso não é, eu também sou militante dos direitos trabalhistas, não surpreende nem um pouco. Por quê? Porque esses abatedouros aqui na Europa, que dirá então, né, da JBS cortando custos no Brasil, são ambientes infectos com superexploração, né? Inclusive sem cuidado psicológico, porque não é uma realidade bacana você ficar fazendo aquelas coisas, abatendo animal e tal. As pessoas têm sérios problemas, já vi aqui alguns documentários sobre isso. E é o seguinte, olha, então é um ambiente infecto, com superexploração, que as pessoas estão ali mostrando a falta de higiene, até se infectando com um agente desse. E você que está me ouvindo aí nessa manhã e me vendo, você que ainda come carne vermelha, gosta de uma picanha, de uma costelinha suína, carré suína, você come o que sai de lá, tá? Olha, eu não como. Eu estava vegetariano aí há 10 anos, mas houve uma pressão aqui em casa, agora eu sou pesquetariano, né? Vegetais e frutos do mar liberados. Aqui está a fonte, né, a reportagem da TV Suíça para você ver os países e esse número de que nos Estados Unidos são 107 abatedouros que se tornaram, pelas condições infectas, insalubres, de foco de disseminação do coronavírus, né? Isso daí não é surpresa, Nilo. Então, o que acontece no Oeste Catarinense, relatado por você, não é exceção, é a regra no setor, até em nível internacional. Não, sem dúvida. Está acontecendo uma coisa, uma operação ideológica tremenda da direita brasileira e que o liberalismo de esquerda come. É a ideia da volta ao trabalho, como se o trabalho tivesse parado. Ora, o trabalho não parou na General Motors de São José dos Campos. Quer dizer, o trabalho não parou na Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda. O trabalho não parou na indústria têxtil de Blumenau. O trabalho não parou na indústria têxtil do Nordeste, lá na Paraíba, onde eu vi a produção de têxteis no interior, lá no interior, quase na fronteira do sertão do Ceará. E o trabalho não parou na produção de alimentos, que é o orgulho do agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. O trabalho não parou, o trabalho industrial dos químicos, dos metalúrgicos, não parou no Brasil. Essa ideia de volta ao trabalho, ela é uma ideia que corrompe, que corrobora a ideia de que essa sociedade não está mais assentada precisamente na exploração do trabalho e precisamente na produção de mercadorias. Então, veja que essa volta ao trabalho, temos que voltar, ela está ocultando. Você veja como é rarefeita essa consciência de classe dos acadêmicos, dos intelectuais, mesmo os intelectuais honestos, de uma certa sociologia, dos partidos de esquerda e, inclusive, dos sindicatos, que deveriam estar bradando em alto bom som numa campanha contra a matança que está ocorrendo na linha de produção. Essa morte programada pelos capitalistas é incrível. Nas notícias que eu recebi hoje, os capitalistas estão se negando a adotar as regras mínimas estabelecidas, não só pela Organização Mundial da Saúde, pelo governador aqui do estado de Santa Catarina, que agora está aprovando a liberação geral, volta tudo, como se uma parte não existisse. As fábricas nunca fecharam, fechou o comércio, as grandes fábricas nunca. E eu atribuo isso, Rômulo, a essa dissipação, a esse extermínio de uma consciência de classe que a sociedade não tem. Um liberal pode dizer, olha, eu não estou pelo socialismo, mas esses bens que eu estou usando, esse conforto que eu tenho aqui, são bens que são produzidos numa linha de produção em que lá os trabalhadores arriscam suas vidas. E não só arriscam, lá os trabalhadores perdem as suas vidas. E quando voltam para casa, contaminam os seus pais, os seus avós, os seus filhos, e que submetem eles a um sistema de saúde completamente arrebentado. É uma tragédia. Nós precisamos de uma interpretação classista do problema sanitário e da produção de mercadorias. Isso é fundamental. Particularmente no setor aí do processamento de carne, é conhecido, por exemplo, a superexploração aqui no ambiente europeu no processamento da carne na Alemanha, né? O nosso grande campeão continental aqui de exportações, não é só de coisas sofisticadíssimas, é um grande exportador de carne que vem só ser processada. De outros países da Europa vai ser processada lá, mas os trabalhadores que ganham, quer dizer, o salário mínimo começou até agora, né? Mas até aqui não tinha, são sempre de fora da Alemanha para submeter a salários de 400 euros, alguma coisa assim, e vinham do leste europeu. E aí o que aconteceu? Na última coalizão da Merkel, não a atual, ela não tinha maioria, tem que formar uma união nacional com o SPD. Aí o SPD falou, não, a gente só entra na coalizão governista se
tiver salário mínimo finalmente na Alemanha, porque não tinha salário mínimo até 5 anos atrás. Pasme você, aqui na Suíça não tem, até hoje. Teve um referendo para estabelecer, o pessoal votou contra o salário mínimo, que falou que o salário mínimo ia gerar o desemprego, ia achatar o salário, porque quem ganhava mais salário mínimo ia ser rebaixado para ganhar. Assim, umas coisas incríveis que você vê, até uma população educada cai nas coisas, nos contos da carochinha. Mas aí o que aconteceu? Quando foi aprovado o salário mínimo nacional na Alemanha para poder formar o governo, aqui você não pode discriminar entre pessoas da União Europeia. Então, ele não seria aplicável só ao alemão, seria aplicável ao romeno, ao polonês, que antes estava ganhando ali um salário muito abaixo do digno para trabalhar nessas condições infectas. Eu já vi, tem uns vídeos aí de processamento do kebab, né? Quem vem, tem já, no Brasil já virou moda também, né? Mas antes, muito tempo ficou aqui. É nojento, Romos, não dá pra, nojento. Romos, me permita, não dá para remunerar um turco na Alemanha com o salário de um alemão nascido lá, né? Esse é um problema. Pois é. Mas aí o que aconteceu? Olha que interessante. Aí o salário mínimo tinha que ser aplicável ao romeno, ao polonês que vinha lá processar a carne na Alemanha. Aí o que a Merkel fez? A indústria, não, a Federação das Indústrias jogou para ela e falou, mas a gente precisa do trabalho precário. Sem um trabalho precário e a superexploração não tem como ser competitivo nesse mercado da carne. Aí a mama Merkel resolveu acolher 1 milhão de imigrantes sírios na crise humanitária, ganhou capa da Time, Mama Merkel, a grande humanista e tal. Não, era a bandeira do capital, para poder fazer a superexploração, um dumping social dentro. Aí colocou o pessoal, mas qual que era a lei? Aí votada em unidade esquerda-direita. Essa nova lei trabalhista aí com salário mínimo não se aplica a quem chega à Alemanha com asilo para facilitar a integração dessas pessoas na sociedade alemã, entendeu? Então aí o pessoal pôde manter a competitividade da Alemanha na exportação de carne processada, kebab, etc. E tal. Toda a carne de kebab da Europa, Nildo, ela não vem da Turquia, ela vem da Alemanha. Em geral, aí, pelo que eu vi, os donos das empresas até são turcos na origem, aqueles migrantes lá. E só para concluir essa questão dos abatedouros, olha só, e a condição infecta, se você que está me vendo essa manhã tem estômago e quiser ver a coisa, como é que ela é, aqui na Europa, e aí por aí você tira como será aí nos rincões do Brasil, esse movimento é muito forte na França, chama L214, Ética Animal, eles têm um canal no YouTube, e tem aí grandes celebridades, Sophie Marceau, grandes atrizes tal, do cinema francês, divulgando de tempos em tempos. O que eles fazem, Nildo? Eles infiltram pessoas como trabalhadores nesses abatedouros. A pessoa fica lá 6 meses, aí depois entra com uma câmera escondida, e sempre que eles divulgam um novo vídeo, é uma coisa muito chocante, muito forte. Eu não consigo ver, eu não vejo. Eu já me convenceu sem ver, eu já não como sem ver, mas assim, a coisa é muito dura, e aí você vê, o objetivo, eles não demonizam quem trabalha lá. Se a pessoa está lá por necessidade, não por gosto. Ninguém vai ficar abatendo animal porque gosta. E aí mostra que essas pessoas têm, para fora o ambiente infecto, tem, assim, graves problemas psicológicos, ficar vendo aquilo o dia inteiro, grito, animal e tal. Então, se você tiver estômago, meu amigo, minha amiga, bota aí L214 e veja esses vídeos daí. Eu não consigo. Nildo Orix. Bem, Romos, eu tenho um pequeno exemplo catarinense. Logo que uma onda de haitianos se dirigiu ao Brasil, subitamente eu me encontro na imprensa uma declaração da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, num súbita manifestação de solidariedade internacional que deixaria o Marx, na Associação Internacional de Trabalhadores, pasmo. Eles dizendo, olha, os haitianos são muito bem-vindos. Isso já fazem alguns anos. E aí o que aconteceu? Eles naturalmente foram empregados lá em Chapecó, em Concórdia, na chamada agroindústria. Os haitianos que chegaram aqui, naturalmente completamente desamparados, ainda durante o governo de Dilma e durante o governo de Temer, e a Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina, para falar com a linguagem psicanalítica, acolheu todos esses trabalhadores, porque naturalmente eles nem carteira de trabalho tinham. E como nós já estávamos na época da chamada flexibilização, ou seja, o reino da superexploração, eles foram bastante bem recebidos, porque eles estavam dispostos a não morrer. E para não morrer, eles aceitariam um salário abaixo, inclusive, do salário dos brasileiros. Essa é a realidade. O tema da imigração não pode ser enfrentado com o tema da solidariedade simples ou o tema da compreensão do outro. Ela tem que ser entendida como um mecanismo da economia mundial. Eu não estou reduzindo aqui a um economicismo, eu estou colocando a regra de ouro das migrações. Os mesmos impérios que geram um inferno na periferia e expulsam os trabalhadores, são os mesmos impérios que, subitamente, como Angela Merkel, começa a aparecer como alguém benevolente, alguém que é capaz de entender e dar demonstrações de solidariedade para resgatar o velho
humanismo europeu, que naturalmente quer se diferenciar dos Estados Unidos. Quer dizer, isso está muito claro, esse é um movimento internacional que a gente precisa ter sempre clareza. Exatamente. Agora, o Rômulo, tu tinha pautado aí também o tema do impeachment e o tema da desistência do Freixo, né? Pois é, impeachment, qual é a posição da RB? O fora Bolsonaro pode assumir a forma do impeachment na Câmara? Bem, o fora Bolsonaro, ele é uma consigna que em si mesmo, nós todos devemos reconhecer, ele não significa nada, ele significa algo essencial. Ele tem capacidade de mobilização, nas circunstâncias atuais, nenhuma. E nós temos que reconhecer isso. Segundo, mas o que ele mostra? Ele mostra um caminho que pode ser visto, por exemplo, nas imensas vacilações do Lula e do PT, que está a favor, está contra, está a favor, está contra. O fora Bolsonaro, o que ele coloca é uma impugnação para um calendário eleitoral de concepção liberal e que supõe o protagonismo dos trabalhadores na ofensiva de rua, no movimento de massas. Ele supõe também eliminar qualquer ilusão, que você mencionava aí com perspicácia, que é a ideia de que isso vai se resolver no parlamento. No parlamento vai aparecer lá um resultado se nós tivermos uma intensa mobilização de massa. Senão o parlamento vai continuar. Eu quero recordar aqui para o expressionauta que 12 dias antes da votação do impeachment de Dilma Rousseff, a presidente afirmava categoricamente que tinha maioria. E os capos do PT, todos os altos dirigentes, eles tinham clareza de que tinham maioria no Congresso. Só que já tinham perdido a hegemonia na sociedade e as classes sociais já tinham decidido defenestrar a Dilma. Então veja que estava muito claro já a estratégia da crise que a própria Dilma acelerou quando substituiu Guido Mantega por Joaquim Levy e colocou o Brasil nessa recessão gigantesca. Isso é uma responsabilidade petista. Quer dizer, não se resolve, o conflito político não se resolve no parlamento. E o fora Bolsonaro, então, ele tem essa vocação de levar o tema para a mobilização de massa. Agora, é claro que essa consigna hoje, que nós apoiamos, ela está cativa de vários problemas. Primeiro, o sindicalismo brasileiro ele está mostrando a sua completa ineficácia diante da defesa de direitos elementares e, menos ainda, uma capacidade de politização política. Está sobrevivendo, tentando sobreviver, mantendo os aparelhos sindicais, sem uma perspectiva classista e ainda sonhando com uma volta ao passado que é, naturalmente, absolutamente inviável. Quer dizer, Lula nunca será candidato, a possibilidade de um petista... Olha, vai ter uma relação aí com a próxima pauta, porque essa volta ao passado, né, que não vai voltar, está se travestindo daquele frentão no Rio de Janeiro que apoiava Eduardo Paz nos tempos áureos do petismo junto ao PMDBismo, que agora está em outro partido, inclusive. Veja, eu tenho um amigo que, a propósito desse frentão, diz o seguinte, olha, a renúncia... Mas eu queria esgotar o do impeachment... Não, por favor, foi só um spoiler aí para a galera. Só um spoiler aí. Veja, a grande questão é que o fora Bolsonaro, ele para nós expressa uma crítica também ao sistema político liberal. Essa ideia dominante dentro do PT, dominante no PDT de Ciro Gomes, e em larga medida dominante do PSOL, de que nós podemos restaurar as virtudes republicanas do sistema político apodrecido e da república burguesa que é fétida, que não tem mais nenhuma condição de seguir. E por isso mesmo a classe dominante está querendo criar um Estado policial. E nós estamos dizendo que nós vamos te enfrentar no movimento de massas. Esse é o desafio, esse é o cenário. Agora veja, tem aqueles que se iludem, inclusive dentro do sistema político, por isso Marcelo Freixo nunca foi um devoto, nunca defendeu o fora Bolsonaro. Ao contrário, o Marcelo Freixo é aquele que pratica o diálogo republicano ingênuo, né? Ele acha que tem que manter o diálogo com todos, até com o Rodrigo Maia. Por isso, essa semana que passou, Rodrigo Maia lamentou a desistência de Marcelo Freixo. Mas eu tenho um amigo no Rio, muito atinado, que diz o seguinte, olha, uma frente antifascista no Rio de Janeiro, por exemplo, teria que ser a dobradinha Eduardo Paz e Marcelo Freixo. É claro que ele diz isso num sistema, numa ironia, para quem admite que tem que ter uma frente. Ora, se, segundo Marcelo Freixo, temos que derrotar
o candidato da evangélico, o bispo Crivella, metido com todo o sistema de Bolsonaro, apoiado pelo presidente, ora, a frente que se impõe lá no Rio de Janeiro nas condições atuais, todo mundo especula no boteco, nas conversas, que o candidato único que sobrou é Eduardo Paes. Se esse é um dado de realismo, então, para dar consequência à posição de Marcelo Freixo, o melhor seria, então, fechar logo, que não é o que eu defendo, veja, eu defendo candidatura própria do PSOL. Mas se essa política levada ao extremo, dando consequência a ela, o Marcelo Freixo teria que discutir uma aliança com o Eduardo Paes, porque é todos contra o fascismo. Se é todos contra o fascismo, coisa que eu tampouco acredito, a consequência necessária teria que ser essa. Então, a renúncia não teria que ser porque ele, pessoalmente, num dado de personalismo absoluto, tentou falar com todas as forças e as forças disseram não. Teria que ter um ato de desprendimento para dizer, vamos para essa frente, que eu não apoio. Já estou dizendo aqui, os que me escutam lá no Rio de Janeiro, e que me escutam no Brasil inteiro, e que me escutam no mundo inteiro aqui a partir do Duplo Expresso. A consequência, nós temos que ser coerentes com a linha política. E é por isso que eu não vou estar numa frente com Dória, eu não estarei numa frente com o Itzel, porque esses serão nossos verdugos também. Numa crise como essa, nós vamos ter um liberalismo proto-fascista e vamos ter um liberalismo dos moldes tradicionais, mas ambos não vacilarão diante de um Estado policial e menos ainda, Rômulo, se os trabalhadores mostrarem os dentes, porque cedo ou tarde o protesto popular vai voltar. Quando eu digo que alguém que está na política tem que suportar 10 minutos de solidão, eu estou falando dessa conjuntura aqui, dessa situação em que nós não podemos ganhar as ruas. Mas essa semana eu vi um ato de vanguarda lá em Porto Alegre, que me chegou pelas redes sociais, um ato gigantesco, simbolicamente gigantesco, contra o fascismo. Quer dizer, aqueles que estão dando consequência, né, para essas ações, nós vamos voltar às ruas. Nós vamos voltar às ruas. Então, não temos que nos apressar em falsas saídas parlamentares. E nem eleger 2020, que está se montando o palanque para 2022, em apressar e ganhar prefeituras que estão sob um colapso, já estavam antes da crise econômica mundial, e agora estão mais afetadas ainda pela crise mundial. Os prefeitos, se tudo correr bem, eles terão que estar à frente de prefeituras explicando por que não podem fazer as coisas e por que não podem atender as demandas populares imediatas. Mais ainda, numa cidade como a do Rio de Janeiro, que é uma cidade atravessada pela desigualdade, pelo conflito social e pela incapacidade das instituições republicanas sequer de controlar o crime organizado, o crime das milícias, que cidades inteiras estão sob, desde a distribuição da energia, a distribuição do gás, a construção civil, o ir e vir, as candidaturas eleitorais, dominadas pelo crime, e que, inclusive, as corporações policiais são impotentes e estão atravessadas também por isso, como mostram aí, de maneira muito clara, a situação da família Bolsonaro, nessa semana, denunciada de maneira muito clara aí pelo suplente de senador de Flávio Bolsonaro, dono da propriedade onde o protofascista Jair Bolsonaro concedia todas as suas entrevistas, homem de confiança que indicou advogados de defesa, orientação, etc. Então, hoje nós precisamos... A primeira coisa que nós temos que ver hoje é quem é o delegado da Polícia Federal que foi lá conceder para Bolsonaro. Isso é muito importante, eu reputo, mais importante do que implicar Flávio Bolsonaro, porque as manchetes dos jornais já concluem isso. Eu quero saber, sabe por quê? Porque aqueles que colocaram aqui o conto da autonomia da Polícia Federal têm que se defrontar com esse dado. Que não há controle sobre isso. É uma instituição de Estado e por isso que Bolsonaro ele flerta, como protofascista, ele flerta com o exercício do presidencialismo. Por quê? Esse flerte com o presidencialismo, ele contrasta, Romulo, com algo que você mencionou, aquela miserável coalizão burguesa que era dado pelo presidencialismo de coalizão por um sociólogo de quinta categoria tucano chamado Sérgio Abrantes. Quer dizer, o petismo, o petucanismo, naufragou nisso. A ideia de... Veja, a crítica que se faz a Bolsonaro ainda agora é que ele está interferindo na Polícia Federal. Ora,
Quando um delegado vai lá e denuncia, nós temos que saber quem é esse delegado, e naturalmente o Marinho já sabe quem é o delegado, e a Polícia Federal já sabe quem é o delegado, e a imprensa também já sabe quem é o delegado. Nós vamos ter que, agora, esse é o dado mais importante, porque mostra que essas instituições de Estado, toda instituição de Estado, ela tem um caráter de classe. Queria aqui recordar algo, a primeira vez que eu ouvi esse discurso, olha que coisa interessante, que nós não estamos aqui para... nós temos que ter uma diferença entre política de governo e política de Estado. Eu ouvi na imprensa, numa entrevista de Zé Dirceu, quando ele era ministro da Casa Civil, e era, naturalmente, o sucessor de Lula numa eventual disputa presidencial. Era o Zé Dirceu, não seria Dilma Rousseff, que naturalmente não existia no partido. Quando eu ouvi isso me soou quase como uma violência. Como? Instituições de Estado e não de governo? Mas o Estado tem dono, o Estado é o Estado da classe dominante. Quer dizer que nós vamos transformar aqui políticas de Estado. Esse weberianismo, este liberalismo, começou a frequentar nossa casa como se fosse uma formulação elegante, e era uma formulação medíocre, uma formulação que sintetizava não só um pacto de classe, porque o Lula nem isso conseguiu fazer, era uma submissão a uma razão de Estado, e um Estado que é um Estado burguês. Esse Estado aqui não está em disputa. Essa é uma questão fundamental. Um teórico marxista importante no Brasil foi o Carlos Nelson Coutinho, o cara que traduziu aqui Gramsci no Brasil. Eu reputo como a tradução dos cadernos de Cárcere como uma contribuição, mas a interpretação que Carlos Nelson dava era precisamente essa, que haveria um segundo Engels, que prefaciou a luta de classes na França, que teria depositado suas esperanças nas disputas eleitorais e que, portanto, o Estado teria se transformado num Estado em disputa. Ora, o Estado burguês não está em disputa, o que está em disputa é o governo. Essa diferenciação entre Estado como interesse permanente das classes dominantes e governo como interesse transitório não é feito apenas por Lenin, é feito também pela ultradireita nos Estados Unidos, a Rand Corporation, o grupo Santa Fé 2, Santa Fé 3, já está em Santa Fé 4, aqueles think tanks dos Estados Unidos que formulam a política da ultradireita, que depois se manifestou no Tea Party, etc., lá mais adiante, mas nos anos 80, durante todo esse tempo, antes do marcatismo, inclusive, esses grupos de ultradireita formuladores têm clareza que o Estado são os interesses permanentes, e é eles que nós devemos cuidar. Esse Estado, para a esquerda latino-americana, ele é muito perigoso. A ideia de ocupar o governo sem um projeto de poder, quer dizer, um projeto revolucionário, é o caminho do desastre. E o desastre, Romo, não é só o desastre Lula e Dilma, é o desastre Evo e Garcia Lineira, é o desastre de Rafael Correa, é o desastre de Cristina Kirchner, é o desastre de todos os governos latino-americanos. Nildo, para manter governos é necessário um projeto de poder. E projeto de poder continua sendo um projeto revolucionário. Ainda nessa questão dessa ilusão liberal do PT, aí você vê uma aliança entre heterogêneos, ou que a gente pensava que eram heterogêneos, porque você ouviu, então, esse discurso na boca do Zé Dirceu, o ex-guerrilheiro, mas nessas últimas horas, o Reinaldo Azevedo, também ele é estrotskista, né? Vai ver que aí a convergência. O Reinaldo Azevedo falou, para a gente ter uma Polícia Federal independente de Estado, será que teremos que dizer volta PT? Não, essas são... Veja, nós perdemos algo muito valioso, Romulo, nos últimos tempos. O fato é que o avanço daquilo que se chamou democratização depois de 1985 esterilizou, lenta, gradual e de maneira muito segura, uma consciência de classe revolucionária na esquerda. Nós não estávamos só submetidos aos modismos. Começou, inclusive, com essa formulação da democracia como valor universal. E foi avançando de tal maneira que depois nós naturalizamos a dominação burguesa. Como se nós nunca fôssemos viver uma crise como essa, que só tem paralelo, talvez, com 1929. A ideia de que o capitalismo era uma conquista permanente de direitos, desde que os trabalhadores estivessem mais ou menos organizados
e lutando dentro da ordem burguesa para encontrar aqui uma transição para um sistema que já não seria propriamente esse capitalismo que alguns, com gosto muito deteriorado, chamariam de capitalismo selvagem, e que nós sempre chamaremos de capitalismo dependente, periférico, subdesenvolvido. Veja, essa formulação, a esquerda foi, Romo, gradualmente perdendo consciência e abandonando de maneira muito pensada, buscando um espacinho dentro dessa sociedade. E essa sociedade, vez por outra, ela disciplina a esquerda, ela disciplina as classes trabalhadoras e diz, olha, essa sociedade tem dono. Aqui nessa sociedade nós temos regras, são regras de ouro. Essas regras são flexibilizadas quando a acumulação capitalista caminha mais ou menos bem. E elas são restauradas com imensa força, de maneira impiedosa, quando o capitalismo entra em crise. Então, veja, essa consciência liberal teria que explicar, em primeiro lugar, por que Dilma fez aquele estelionato eleitoral, ganhou com um programa e aplicou outro. Quer dizer, ninguém pode começar a falar em golpe assim, dessa forma mais vulgar, se não explicar as coisas que a miséria começou na própria casa. Então, nós temos que explicar por que a miséria entrou na casa. Veja que, sem fazer isso, nós não vamos ter uma esquerda. E nós, nesse turbilhão da crise latino-americana e brasileira, naturalmente, nós estamos ainda engateando na recuperação de uma consciência socialista, de uma consciência revolucionária. A burguesia não vai fazer pacto algum conosco se ela não temer a esquerda. Se ela não tiver um tremendo temor de que vai perder não só os anéis, os dedos e o pescoço. Então, uma esquerda tem que ser portadora de uma iracúndia das classes trabalhadoras que estão afundadas num desespero absoluto, numa falta de perspectiva tremenda que tende a crescer no Brasil. Eu estava observando, Romo, veja, a esquerda, inclusive, o Juliano Medeiros, presidente do PSOL, do meu partido, dizendo, eu estava dando uma entrevista aí na Telesur essa semana, eu li uma entrevista dele que ele disse, olha, nós até agora nos ocupamos de salvar vidas. E eu disse, como? Partido salvando vidas? O que ele queria dizer? Ele queria dizer que nós estávamos atuando no parlamento para aumentar de 200 para 600 a renda mínima. Agora veja, num desemprego que será gigantesco, que será durante muito tempo, daqui a um ano, os trabalhadores não terão lembrança dos R$600. Essa é uma questão essencial, mas a nossa assinatura estará lá como quem votou em alguns aspectos importantes da PEC 10. Essa PEC 10 que será a regra de ouro de uma economia de guerra contra os trabalhadores a partir de agora, e que muda regras constitucionais que permite o Banco Central atuar como Reserva Federal começou a fazer em 2008, 2009, salvando toda a podridão capitalista. Isso é uma coisa importante, Romo. O Paulo Guedes aqui e o Castelo e o Campos Neto não dão um passo sem seguir todas e cada uma das medidas da Reserva Federal dos Estados Unidos, com 3 semanas de atraso, e algumas com 1 ano de atraso, 2 anos de atraso, 10 anos de atraso. Isso aqui é uma imitação vil e barata que serve aos interesses capitalistas. Essa lucidez à esquerda precisa praticar aqui uma política da renúncia, e aguentar, suportar. Eu sei que é uma metáfora que parece não corresponder à verdade, à vida, mas são 10 minutos de solidão. Vamos esperar a próxima eleição. Se nós tivéssemos feito esse trabalho na última eleição presidencial, que Boulos não fez, porque ele foi um puxadinho do PT na eleição, nós estaríamos numa condição distinta, percebe? Se mesmo outros partidos, não é? O Ciro Gomes tivesse tido outra conduta e não essa ideia de que pode salvar essa república apodrecida, nós estaríamos noutra condição agora. Mas nós vamos adiando esse momento, Rô. Uma Nildo, coisa atrás da outra. Essa fala que você menciona aí do Juliano Medeiros, ela está muito em linha com parte da justificativa do Marcelo Freixo para renunciar à candidatura no Rio. Ele falou que também era importante a presença dele em Brasília, que ele não poderia sair de Brasília porque ele vem acumulando vitórias. Ele falou, claro, insuficientes, mas muitas vitórias no combate ao fascismo.
Eu fiquei me perguntando qual foi a grande vitória, que dependia da presença do Marcelo Freixo, da oposição parlamentar em geral e do Marcelo Freixo em particular. Eu fiquei me perguntando, não consegui ainda. Certamente é uma desinformação minha, Nidorix. Bem, olha, eu quero deixar aqui para todos aqueles... Veja, eu tenho uma divergência profunda com o Marcelo Freixo. Eu não esqueço que o Marcelo Freixo teve um papel fundamental no combate às milícias e arriscou seu próprio pescoço. Não é uma coisa simples no Rio de Janeiro. E esses méritos nós temos que reconhecer. Agora, isso não dá um passaporte para que ele julgue que o mandato dele lá, quando ele vota favorável ao pacote do Moro, junto com a Fernanda Melchiona e com o Edmilson Rodrigues, que rachou a bancada do PSOL, que ele está minimizando danos, porque aquela legislação será usada de maneira impiedosa contra nós. Quando a Dilma aprovou, quer dizer, por sua iniciativa, a lei antiterrorista, ela criou os instrumentos que a classe dominante vai utilizar contra nós. Claro. Então, esse bom mocismo na atividade parlamentar, ela é nociva. E a despeito de todo o imenso apreço que eu tenho pela luta contra as milícias de Marcelo Freixo, o preço que ele paga individualmente, isso não garante que a sua completa ilusão, aquilo, eu repito aqui, o cretinismo parlamentar acha precisamente essa conduta, que considera que a atuação no parlamento pode mudar a vida. Ora, é a vida que determina a atuação no parlamento, é o contrário. E veja, eu digo de novo, né? Se a grande questão é levar às últimas consequências uma frente antifascista, a consequência natural seria discutir com Eduardo Paes. Mas Eduardo Paes, a todas vistas, não pode ser um candidato apoiado por nós do PSOL. O que significa que essa formulação é caduca, que essa formulação não cabe para a esquerda. Ora, esse raciocínio elementar, básico, as pessoas têm que entender, e para entendê-lo é preciso tomar uma distância crítica, ou entender, nem precisa tomar distância nenhuma, ao contrário, tem que beijar na boca disso, tem que comer isso o dia inteiro. É observar que não há uma saída parlamentar para a crise brasileira. Não haverá uma saída, e isso quem está dizendo é a burguesia. A burguesia, a classe dominante, através de Bolsonaro, está dizendo isso. Não haverá uma saída parlamentar para a crise brasileira. Haverá aqui um impasse que essa coesão burguesa está levando o país e vai levar de roldão tudo isso. Essa oposição liberal de Witzel e Dória e os governadores, e Flávio Dino, e os governadores do Nordeste, do consórcio do Nordeste, o mesmo governador do Rio Grande do Sul, do PSDB, etc., é incapaz de parar isso. Eles vão se somar ao bonde, tentando dar, dentro desse bonde, um novo perfil. Eles vão disputar essa condução do Estado policial, tentando modular de maneira menos grotesca, de maneira aparentemente mais racional, de maneira aparentemente menos violenta, o bonde desse novo regime político na qual eles querem representar. Eles querem ser o maquinista desse trem. Então, nós não podemos nos iludir, Ramos, é um caso gravíssimo. É um caso gravíssimo. Mas uma coisa é a teoria, outra é a prática, ou não. Quero saber aí por quê. Eu concordo com você, conversando em abstrato, mas aí, em que se traduz concretamente na questão no meu Rio de Janeiro, no PSOL? Sai o Marcelo Freixo, então, ou é a grande composição antifascista, ou então, como você falou com o Eduardo Paes, que é o primeiro colocado nas pesquisas, ou então é o pessoal lançar uma candidatura. E quem que são os postulantes alternativos? Um é o marido do Glenn Greenwald, lá, o David Miranda. Ele, o marido do Limited Hangout, ele é a alternativa do mês, e o outro é um vereador aí da Marcha da Maconha. Então, a coisa, assim, se traduz nisso, lançar a candidatura. Então, por exemplo, se ficarem apenas esses nomes lá apresentados, o que fará internamente, por quem trabalhará a Revolução Brasileira, Nidorix? Bem, a gente está analisando quadros, companheiros lá do Rio de Janeiro estão pensando, nós na Coordenação Nacional também. Veja, o quadro do Rio de Janeiro agora se apresenta da seguinte forma. Primeiro, uma pressão para que Marcelo Freixo reconsidere. Eu acho essa completamente inviável, não é possível. Se o Marcelo Freixo reconsiderar, significa efetivamente que eu não entendo, ele colocaria a sua própria autoridade em questão, porque ninguém faz uma renúncia dessa forma para depois voltar atrás nas mesmas condições, porque ninguém nos outros partidos se comoveu com essa renúncia. Ao contrário, Marta Rocha, do PDT, todos os candidatos estão tocando sua vida.
Segundo, eu li uma nota do Chico Alencar, que foi nosso deputado federal, que naturalmente ele lamentava a ausência, pedia a reconsideração e naturalmente dizia que seu nome estava fora, porque ele sabe que vai ter uma pressão muito grande para que Chico Alencar encabece a candidatura a prefeito. Mas eu estimo que Chico Alencar pode estar pensando numa candidatura a vereador para puxar uma bancada de vereadores do PSOL, que seria também, do ponto de vista eleitoral, um movimento interessante, bom para o partido. E, de resto, nós tínhamos 2 candidaturas, 3 que estavam lá discutindo. Pensando também até fisiologicamente, alguma medida, não estou falando com nenhuma demonização, mas é trocar o certo, porque é certo que ele entra na Câmara de Vereadores, pelo duvidoso, muito duvidoso, que é ganhar a eleição majoritária. Sim, sem dúvida. Agora, veja, aí tinham 3 candidaturas, mas 2 delas mais viáveis, que era o vereador Renato Cinco e, de outro lado, o deputado federal Davi Miranda. Agora está isso tudo em questão, porque eles vão ter que também revisar isso. Havia, pela forma com que Marcelo Freixo toca as questões relativas a seu mandato, bom, e também tem uma pressão para que Tarcísio, que é o presidente do partido e vereador, também possa ser o candidato. Não, ele pode agora, porque agora ele já é deputado estadual, então ele não fica sem mandato. Ele pulou, né? Eu acho que ele subiu um galho lá no plano de carreira do creditismo parlamentar, agora ele já não é mais vereador, já é deputado estadual. Então, mas, Nildo, eu queria lembrar uma fala de um ex-deputado do seu partido, sobre a propósito dessa postulação aí do marido do Glenn Greenwald, né, do Limited Hangout, que é o seguinte: o Jean Willis, né, aliás, eu tenho o print, mas ele sequer apagou, tá disponível, isso só a pessoa jogar aí no Twitter, que ele teve uma disputa lá atrás, né, quando estavam nas pré-candidaturas aí para deputado em 2018, então no início do ciclo eleitoral, mas no próprio ano de 2018, ele falando que o David Miranda, mas marcava o Glenn Greenwald, falando o seguinte: olha, vocês têm que entender que o poder, candidaturas que querem se impor pelo poder do dinheiro. Mas dinheiro? Mas o financiamento não é público? Mas como é que o Glenn Greenwald, que era marcado ali na publicação pelo Jean Willis, através do dinheiro conseguia promover a carreira política do seu companheiro, segundo a alegação do deputado Jean Willis, que naquele momento postulava sua recondução ao cargo e, na sequência, desiste, vem para a Europa e aí justamente esse cargo depois fica para o David Miranda, que não tinha tido a votação, não tinha atingido o quociente eleitoral e fica, né? Então, teve uma conversa, uma composição, não sei, mas enfim, o João Willis nunca explicou que poder do dinheiro é esse que internamente compra, banca candidaturas e espaço dentro do pessoal no Rio de Janeiro, Nildo Aritz. Bem, tampouco eu sei o que ele deveria... essas coisas, né? O João Willis deveria ter dito claramente a que ele se refere. Eu, de qualquer forma, o que eu observo no cenário carioca, em particular, é que o Rio de Janeiro tem uma importância estratégica na disputa fluminense e na disputa nacional. Uma eleição no Rio de Janeiro, tanto em São Paulo, ela não é uma eleição municipal, ela é uma eleição que vocaliza a vocação nacional de um discurso político, porque os dramas em Rio e São Paulo não podem ser resolvidos pela prefeitura. Nenhum dos dramas, nem da questão policial, nem da questão do serviço urbano, nem da questão do colapso das finanças públicas, nada, e nem da questão social. Não há solução. Nós não podemos ter uma esquerda que encare essa eleição como aquele que vai apresentar o melhor programa para, para a Zona Sul do Rio, para a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tem um amigo meu que diz claramente, olha, se soltar uma grande parte da esquerda na Zona Oeste, ela não sabe voltar para a Cinelândia, porque é uma região dos trabalhadores, é uma região mais abandonada, é uma região proletária, né? E nós temos lá uma disputa gigantesca nas grandes cidades. Mesmo aqui, todas as grandes capitais, Recife, Belém, Porto Alegre, e claro, Rio e São Paulo, essas são as grandes metrópoles brasileiras. O discurso ali tem que ser nacionalizado. Então, o pessoal está dentro de uma situação difícil que mostra, Romulo, por outro lado, que as resoluções nacionais do partido não conseguem ser levadas à prática. Estão encontrando dificuldades gigantescas, porque elas estão orientadas exclusivamente pela disputa eleitoral, pela ideia de que nós podemos acumular peso eleitoral, mandatos, dentro desse vale de lágrimas, dentro de uma dificuldade grande. É essa mudança que o partido precisa operar.
É essa mudança que eu me refiro quando eu digo 10 minutos de solidão. Eu acho que é isso que precisa mudar. Nós precisamos ter um partido que volte a ser uma referência crítica para a sociedade. Essa referência crítica não se faz baseada no bom mocismo parlamentar. Ela se faz na recusa, precisamente em dizer, olha, hoje você não está me reconhecendo no meu voto, mas amanhã você vai recordar. Essa pressa absoluta por ter um mandato parlamentar, valorizá-lo de maneira descabida, reduzir a política a esse cretinismo parlamentar, isso tudo é muito nocivo para uma esquerda que em breve será testada e tudo indica não conseguirá passar por esse teste histórico a que nós estamos submetidos. Então, a classe dominante já decidiu a sorte da república burguesa, apodrecida na corrupção, aprofundada numa crise capitalista gigantesca e, sobretudo, comandada por uma guerra de classe contra os trabalhadores. É muito clara a posição da burguesia. E a posição da esquerda teria que ser diametralmente oposta. Essa é a grande questão. Esse é um drama, Romos, para entrar um pouco na questão latino-americana. Só para fechar, Nildo, aqui para mostrar que não há nenhuma leviandade, nenhum exagero no comentário, eu resgatei aqui o tweet do Jean Willis, que aparentemente finalmente foi deletado, parece, pela minha busca que eu não consegui encontrar no perfil dele. Mas eu já falei, gente, Deus é amor, Deus perdoa, Deus até esquece. A internet jamais, porque os prints, como os diamantes, são eternos. Então, não adianta apagar do perfil, todo mundo tem esse print. Então, por exemplo, o Francisco Monteiro, que é um militante do seu partido, inclusive é um dirigente, eu acho que ele é do diretório de um estado no Nordeste, ele respondeu aqui o David Miranda no ano passado, em dezembro de 2019, a questão dele aderir àquela crítica liberal à Coreia do Norte, quando surgiu aquela polêmica ridícula por causa do vereador Leonel Brizola. Aí o militante do seu partido, Francisco Monteiro, resgatou esse print aqui, ó, do Jean Willis lá em 15 de fevereiro de 2018, ao início do ciclo eleitoral, sendo que Jean Willis e David Miranda iam disputar o mesmo nicho, né? E aí tá ali numa tripa que termina o seguinte, ó: apesar disso, nunca ofendi Glenn Greenwald, sempre o tratei com respeito e nunca questionei publicamente a sua arbitragem, aí botou entre parênteses, partidária, então é dentro do PSOL, e aí, entre parênteses, ele explica um pouco o que seria essa arbitragem entre as partidárias, a força da grana que compra candidaturas, um deputado federal em exercício, Nildo Orix. Então, até hoje ele veio para a Europa e não explicou isso aí, e no final, até pelo contrário, né? Beneficiou a família que, segundo ele, em fevereiro comprava candidaturas, as costas de existência. O primeiro marido do Limited Hangout, o primeiro marido do PSOL, que eu saiba é o único do Glenn Greenwald. Enfim, o único marido do Glenn Greenwald do Limited Hangout pôde ocupar uma vaga na Câmara dos Deputados. Então fica aqui só o registro antes da gente passar para a América Latina, Nildo Orix. Bem, eu nunca tomei eu tenho o maior respeito por todos os militantes do PSOL, mas nunca tomei Jean Willis como um parâmetro político, ético, qualquer um. Eu acho que essa é uma questão. E acho que, bom, cada um tem um poema, né? Hay hombres que luchan un día y son buenos, pero hay los que luchan toda a vida. Esses são os imprescindíveis. Quer dizer, todo militante tem que dar uma... Todo militante sabe o seu limite. E eu respeito o seu limite. Mas nós temos que ver aqueles que vão até o fundo e até o fim com o seu povo. Eu acho que esse é um critério definitivo. Eu aplico isso para todos os políticos vulgares que estão aí e aplico também para mim. Obviamente que essa é a medida com a qual eu tomo o que deve ser um militante revolucionário nesses tempos. Mas o que eu queria agregar aqui, Romos, numa reflexão sobre a crise latino-americana, que a gente pautou para hoje, é o fato de que 1929... Nildo, só uma observação, não posso ser injusto. Ele não apagou o tweet, está lá ainda, agora eu encontrei. Então está aqui ainda no perfil do Jean Willis, você vê o perfil verificado, aquela tripa que eu fiz referência aqui, o item 4, ó, compra candidaturas, foi a palavra-chave que eu usei, por isso ela está em negrito. A força da grana que compra candidaturas. Bom, comprava candidatura, mas certamente não comprou cadeira na Câmara dos Deputados. Nildo Orix. Bem, a crise de 1929 na América Latina, Romos, vista em perspectiva, e nós estamos quase, 100 anos depois, um século depois, o que nos ensinou 29? 29 nos ensinou, para a América Latina, que o liberalismo
monoexportador, monoprodutor e monoexportador não era uma saída. A crise de 29 mostrou, no caso do Brasil, com o café, no caso do México, com o petróleo, já iniciando, com muita força, também na Venezuela, no caso da Argentina, com a carne, com a lã e com o trigo, que esse não era um mundo adequado para nós. E a ideologia chamada liberal, ela caducou, e aí a América Latina, nos anos 30, ela abriu as portas do principal projeto burguês para a região, que era o projeto da industrialização, Rômulo. Então, de 1929 para cá, a crise de 29 cancelou a ideia de um país monoprodutor e exportador. Veja que no Brasil, o principal produto de exportação era o café, e o Brasil, inclusive, determinava o preço internacional do café. E em 1929, isso caiu por terra, e aqui começou uma industrialização. O caso do México é distinto, e o caso da Argentina também foi distinto. Começou uma industrialização mais tardiamente, porque a Argentina tinha um pacto com a Europa, com a Inglaterra, que era um pacto Roca-Ruschmann, que fez com que a Inglaterra pagasse preços pré-contratados de carne, lã e trigo, e que os preços da Argentina, então, não variavam no mercado mundial, quer dizer, não decaíam. Mas isso fez com que os proprietários de terra tivessem garantido a sua renda, a remuneração do seu excedente, e precisamente não avançasse para a industrialização. E só foi possível depois com Juan Domingo Perón. O caso brasileiro, não. Foi uma debacle total, e aí nasce precisamente uma das explicações da intervenção de Getúlio Vargas em 1930, que começa a abrir a ideia de que nós não podíamos estar presos a isso. E a industrialização começa ali. Veja que contraste gigantesco com a situação atual. Porque no meio de uma crise em que o liberalismo é tão forte quanto em 1929, e que em 29 já tinha levado uma pancada da Primeira Guerra Mundial, não era um conflito qualquer, não era uma guerra localizada, era um conflito já de proporções gigantescas, não resolvido, e foi resolvido naturalmente só a partir da Segunda Grande Guerra, né? Essa guerra europeia, cujo protagonismo dos russos, dos soviéticos, foi extraordinário. Deixaram 22 milhões de cadáveres nos campos e libertaram a Alemanha, né? Quem de fato derrotou o nazismo foram os soviéticos. Então, veja, a crise atual, ela ainda não desbancou o liberalismo. Veja que é um contraste muito importante. E qual é o projeto das classes dominantes para a América Latina? Acaso é um impulso industrializador? Não. Os liberais de esquerda estão lamentando precisamente o que eles chamam, erroneamente, de desindustrialização. E nós chamamos de aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento, que aparece no bordão da Rede Globo, que é o principal partido da classe dominante, como o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. E a riqueza, o agro é a riqueza do Brasil. Veja que o colapso liberal em escala global agora não só desmoraliza aquele discurso mais rasteiro de que o Estado não deve intervir, quando o Estado está colocando trilhões e trilhões na mão das classes dominantes todos os dias e distribuindo o desemprego, a miséria, a exploração para milhões de trabalhadores. Mas, inclusive, essa de que não permite um contraste com o 29, Rom, não permite uma perspectiva para a periferia capitalista, exceto afirmar a nossa posição numa divisão internacional do trabalho que é completamente adversa, é de exportador de produtos agrícolas e minerais. Se tiver um surto de crescimento econômico aqui, nós temos um grave problema de balanço de pagamentos, porque para produzir carros aqui em São Paulo, precisa importar quase tudo, os bens de capital, os bens intermediários, e há uma pressão constante sobre o balanço de pagamento. Isso é uma mudança estrutural muito importante, estratégica em termos históricos. Ô Nildo, mas nada é tão ruim que não possa piorar. Então você deixa para eu mostrar aqui uma coisa que me surpreendeu ontem, não sei se positivamente ou negativamente, que é o seguinte, ó, tá aí o pessoal vendo a publicação no Facebook que eu fiz ontem pela noite. Ó. Bem, pelo menos não é só o Brasil que tem um governo suicida que agride o principal destino das suas exportações. E faz isso apenas para agradar os Estados Unidos, com os próprios interesses, dando tiro no pé.
A Austrália faz isso também, o governo australiano faz isso também. Mas lá o pessoal já levou o troco, porque o principal comprador das exportações chinesas é o mesmo principal comprador das exportações brasileiras, a China. E aí eu me pergunto se chegará a vez do Brasil, de gracinha. O que aconteceu? A Austrália, que não tem nenhum interesse em particular nisso, começou a repetir o discurso do Donald Trump. Ai, a China é a culpada pelo coronavírus, tem que ser transparente e tal, e não sei o quê. Bom, foi lá o nosso amigo Xi Jinping, deu o troco, pegou bem cá, as exportações aí de grãos, 80% de tarifa. E vamos estudar outras aí, de repente, até o minério de ferro, porque a Austrália é o nosso principal concorrente na questão do minério de ferro, inclusive falou que vai banir, simplesmente zerar as importações de carne, vai estar já prometendo zerar importações de carne bovina da Austrália. Quem sabe até na rebarba, isso até pode beneficiar aí o nosso agrotech e agropop. Mas eu não sei se o Bolsonaro continuar com essa história de... Como é que foi na reunião lá que o Ernesto Araújo falou que é o comunavírus e tal, e o pessoal falando China. Se for conversar com os militares, aí só falam China, uma conspiração da China. Olha, uma coisa incrível, Nidorix. Então, nada é tão ruim que não possa piorar. A gente ainda não só depende... Opa, abre o áudio aqui da matéria da Austrália. Não só o pessoal, a gente está dependendo, como você falou aí, para fechar nossas contas externas das divisas geradas pela exportação dos bens primários, mas até isso fica ameaçado, porque bem primário tem muita oferta, muito país aí podendo falar, até a Argentina, que é mais simpática, a China pode suprir aí soja, etc e tal, trigo também, né? Mas o Brasil está na linha da Austrália, de ficar hostilizando quem compra, mesmo que a gente tenha sérias restrições. Inclusive eu botei ali, ó, quando eu compartilhei o link, falei o seguinte, ó, ninguém aqui é fã do agrotech, mas enfim, no curto prazo, nossas contas só fecham com essa receita paga pelos chineses, Nildorix. Bem, essa oferta de grãos, por isso que no Brasil existe um relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos que mostra, isso fazem 10 anos já, que mostra que o Brasil poderia mais do que dobrar a exportação de grãos. E é por isso que o avanço sobre o desmatamento, a região de Mato Piba, tudo isso cresce e a fronteira agrícola no Brasil segue crescendo. E, portanto, a nossa posição na Divisão Internacional do Trabalho continua se aprofundando e marcando uma dependência científica, tecnológica e cultural gigantesca. Agora, isso se impõe a toda a periferia capitalista, a Austrália e outros países que, como o Brasil, cada vez mais são dependentes, inclusive no sentido mais superficial do conceito de dependência, que é exportar produtos agrícolas e minerais. Isso torna a distribuição de renda cada vez mais regressiva aqui, uma superexploração da força de trabalho. A população empregada no campo, ela é hoje quase inexistente, vai diminuir cada vez mais, isso em toda a periferia capitalista e no Brasil também. E ainda está submetido, Romulo, a uma pressão dessa oferta de alimentos que vai reatualizar com muita força aquilo que a CEPAL chamava a deterioração dos termos de troca e que nós, no marxismo, chamamos de intercâmbio desigual. Isso vai se aprofundar, o que significa que o Brasil, para que os capitalistas brasileiros, para auferir o mesmo volume de dólares, tem que aumentar o volume, a mesma quantidade de dólares tem que aumentar, o que perdem em valor tem que aumentar em termos de volume. E isso conspira ainda mais com os preços internacionais. Então, é um modo contínuo, isso é uma relação alimenta a outra, são os dois polos de uma mesma relação. E isso, naturalmente, degrada, né, completamente, inclusive, o desenvolvimento das forças produtivas. Há uma resposta capitalista na agricultura ultra eficiente, que implica cada vez mais na importação de máquinas, equipamentos, sistemas meteorológicos, porque essa agricultura não é a agricultura da agricultura familiar que produz grão de bico, ela é uma agricultura de larga escala, baseada no veneno, baseada no pagamento de royalties e baseada na transgenia e baseada, portanto, numa riqueza que sai do país de maneira cada vez mais violenta. Isso mostra, Rômulo, que a burguesia latino-americana não tem um projeto burguês sólido, exceto esse. E isso coloca uma pressão sobre os sistemas políticos que nós estamos vendo ruir em toda a América Latina. Essa é uma grande questão que nós temos que observar. Se aqui no Brasil nós estamos ameaçados muito claramente pela exigência de um Estado policial, os regimes políticos da América Latina, eles estão em franca reconfiguração.
O coronavírus, a crise sanitária, ela impediu que a crise se aprofundasse, por exemplo, no Chile e no Peru. Mas está ali a crise latente, não encontra uma solução. Nem para aquela impostora que está na presidência da Bolívia, como também aquele Sebastián Piñera que preside o Chile com uma popularidade menor que a minha aqui no meu bairro. Quer dizer, é o fim do mundo. Um sujeito, quer dizer, mostra que a crise sanitária ela deu estabilidade para regimes que eram verdadeiramente nefastos. E alguns, inclusive, como aqui no Brasil, prosperaram nessa. E noutros, como o caso de Manuel López Obrador no México, assumiram uma conduta mais à direita. Quer dizer, a crise sanitária deu uma direitização em todos os regimes políticos na América Latina. Isso é um dado que a gente vai acompanhando regime por regime. Quer dizer, as características menos progressistas de um governo da frente sandinista na Nicarágua, elas foram acentuadas com a crise. Deu estabilidade para aquela impostora que se encontra na presidência da Bolívia. Deu uma certa estabilidade para Sebastián Piñera. Levou a política para o centro do parlamento e esvaziou as ruas. Quer dizer, favoreceu a dominação imperialista na América Latina, a política de Washington. Por isso que, por exemplo, é muito significativo que, com exceção da Venezuela, o Trump não se ocupa da América Latina. A única preocupação da política externa estadunidense para a América Latina é, de fato, a Venezuela. Eles sabem que não podem derrotar Cuba e, portanto, eles centram na Venezuela. A Venezuela é o problema a vencer, porque lá tem uma parte do povo que são 2 milhões de milicianos armados pelo Estado. Nós vimos aquele episódio dos pescadores, né? A milícia lá do exército, junto com... É um episódio nebuloso ainda para mim. Eu tenho informação de que isso tem 1000 coisas aí. O cientista político Heinz Dietrich, lá do México, publicou um artigo mostrando como isso pretende sabotar, aquele episódio pretende sabotar generais efetivamente bolivarianos que estão no exílio na Colômbia. Tem um conjunto de questões que a gente precisa analisar. Mas, de qualquer forma, a Venezuela navega na crise. A Venezuela navega na crise e é um governo com uma força popular considerável. Os Estados Unidos sabem que não podem resolver a situação da Venezuela numa invasão, que o Brasil está sempre namorando. A diplomacia brasileira, uma parte dos generais que ocupam cargos de destaque no governo de Bolsonaro e o próprio protofascista, com os seus filhos, aí cada vez mais enlameado na corrupção, como mostra a imprensa, eles são devotos de Trump aí. A gente vai, inclusive, na sequência, comentar, Nildo, com Piero Leiner, a questão da tentativa de expulsão dos representantes da República Bolivariana, da Venezuela, do Brasil, interrompida pelo Luiz Roberto Barroso. Tem muita coisa interessante aí, inclusive pegadinha, casca de banana jogada em que, atenção, a Folha de São Paulo caiu feio aí, fica fazendo apuração em grupo de WhatsApp, não dá a Folha de São Paulo. Então vou mostrar aqui, caíram feio numa pegadinha do pessoal que faz a guerra híbrida dos generais com relação a essa história aí do Barroso, a expulsão dos bolivarianos, um vídeo que viralizou nos grupos de militares nos últimos dias. Não dá para ser apuração, não dá para ser você pegar pronto o que recebe. Isso aí, esse tipo de apuração, quem faz é a tia, né? A nossa tia do WhatsApp, ela pega e vai, olha aqui o que aconteceu e tal, pegar o que sai no grupo, ou Folha de São Paulo, painel, coluna preferencial do agrojornalismo brasileiro. Tem que trabalhar mais, prestar atenção no vídeo e tal, mas já a gente fala sobre isso. Mas, Nildo, eu queria dizer o seguinte, a coisa lá na Venezuela é tão dramática que a gente vê uma convergência